Existem teorias que assustam, teorias que intrigam, e teorias que simplesmente não deveriam existir. Por quê? Se forem verdadeiras, significam que a nossa realidade não é bem a realidade. Entre elas, uma das mais perturbadoras é a que fala de um dia inteiro apagado, não perdido, não esquecido, mas removido, como se nunca tivesse acontecido. Um intervalo de 24 horas deletado da linha do tempo, escondido de todos nós. Um buraco cronológico tão bem encoberto que só percebemos sua existência quando juntamos peças que nunca deveriam se encaixar. Essa teoria é chamada de a conspiração dos dias esquecidos, e tudo começa com um detalhe tão simples que parece impossível ser coincidência. Relógios, registros e testemunhos que apresentam um salto abrupto, sempre relacionado ao mesmo período, um período que não deveria existir. Segundo essa teoria, em algum momento da história recente, a humanidade viveu um dia inteiro que foi suprimido de forma artificial. Um dia em que algo aconteceu menos, algo grande demais para ser permitido. E para proteger esse segredo, a única solução teria sido remover toda a experiência da nossa memória coletiva. Como se o tempo fosse um arquivo digital, e alguém tivesse pressionado delete. A pergunta óbvia é: como apagar um dia inteiro da humanidade, sem que ninguém perceba? E a resposta é simples: fazendo com que percebam, mas descartem. Vários pesquisadores notaram que, quando perguntam às pessoas sobre certas datas, a resposta vem acompanhada de hesitação. Há relatos de pessoas que juram ter vivido 2 amanheceres seguidos, outras que afirmam ter dormido um dia a mais, e outras que dizem que lembram apenas de um cansaço inexplicável, como se tivessem sido reiniciadas. Mas o ponto que reacende essa teoria de forma mais intensa vem de um conjunto de documentos militares desclassificados, ao menos, parcialmente. Dentro deles, há referências a algo chamado Operação Lapso. O nome, por si só, já seria intrigante, mas o conteúdo é ainda pior. Menciona protocolos de estabilização temporal, ajustes coordenados e o termo que deixou todos arrepiados: redução forçada de 24 horas operacionais. É claro que os documentos não explicam o que isso significa, mas os defensores da teoria dos dias esquecidos afirmam que nada mais seria do que a confirmação de que, em algum momento, houve um procedimento global para neutralizar um evento, algo tão impactante que não poderia continuar existindo na nossa memória. Mas o que poderia justificar apagar um dia inteiro? É aqui que começam as hipóteses, e todas são igualmente inquietantes. A primeira teoria sugere que durante essas 24 horas, um fenômeno celeste anômalo teria acontecido, algo que teria sido visível no céu, impossível de esconder, e que levantaria perguntas demais. Um segundo Sol, um objeto colossal estacionado na estratosfera, ou até uma alteração na rotação da Terra, que mudaria drasticamente o tempo, o clima e a percepção humana, algo que não poderia ser explicado cientificamente, sem revelar a presença de forças que não controlamos. A segunda teoria afirma que, naquele dia, nós fizemos contato, não um contato simbólico, não uma teoria vaga sobre luzes ou interferências de rádio, mas um evento direto, inequívoco, algo que envolveria governos e talvez até populações inteiras, e que terminou mal. Segundo essa linha, a humanidade teria presenciado algo que jamais deveria ter visto. Uma presença, uma nave, ou uma comunicação tão clara que não deixaria espaço para segundas interpretações. E para evitar o caos global, esse dia inteiro teria sido removido. A terceira teoria é ainda mais perturbadora. Diz que não foi o mundo que passou pelo dia perdido. Fomos nós. Que durante essas 24 horas, o planeta continuou normalmente, mas a consciência humana foi desconectada, desligada, hibernada, como se estivéssemos todos dentro de uma simulação, e ela tivesse sido pausada para manutenção, ou corrigida. Ou Urianas, nesse cenário, o dia apagado seria apenas um intervalo técnico entre duas versões do mesmo mundo. E nós, incapazes de perceber, seguimos acreditando que tudo correu normalmente. Mas há também uma quarta teoria, talvez a mais assustadora de todas: a de que as 24 horas apagadas foram resultado de um erro, não uma decisão, não uma conspiração planejada, mas um colapso, uma falha no sistema do tempo, como se a máquina que sustenta a realidade tivesse travado. Uma interrupção abrupta na continuidade do espaço-tempo, que precisou ser costurada depois, criando um remendo e eliminando o pedaço danificado. E todas essas hipóteses ganham força quando analisamos relatos isolados, dispersos ao redor do mundo, e que só fazem sentido quando vistos em conjunto. Há registros meteorológicos inexplicáveis, um salto brusco de temperatura entre 2 dias consecutivos, sem explicação climática. Há dados de satélite, indicando uma diminuição repentina nas emissões de energia humana, menos como se bilhões de pessoas tivessem ficado em repouso profundo ao mesmo tempo. Há registros financeiros esquisitos, transações congeladas, sistemas temporários fora do ar,
logs que simplesmente não existem. E o mais assustador: há diários, pessoas aleatórias, jovens, idosos, funcionários públicos, estudantes, que escreveram frases como: "Hoje parece que não existiu. Sinto que perdi algo. É como se tivesse dormido um século. Falta um dia na minha lembrança." A grande questão é: se esse dia realmente foi apagado, por quê? Que ameaça, que evento, que descoberta seria tão grande a ponto de justificar um remendo na linha do tempo? Os defensores da teoria acreditam que esse dia perdido não é apenas passado. Ele é um aviso, um lembrete silencioso de que a realidade pode ser editada, de que existe alguém menos ou algo menos com capacidade para ajustar a história da humanidade. E se isso aconteceu uma vez, o que impediria que aconteça novamente? Talvez o mais inquietante não seja que 24 horas foram apagadas. Talvez o mais inquietante seja que ninguém deveria perceber. E mesmo assim, alguns perceberam. Se existe uma lição em toda essa teoria, é esta: quando você sente que o tempo está estranho, quando você percebe que um dia passou rápido demais, quando as horas parecem não fazer sentido, talvez você não esteja cansado, talvez você não esteja distraído, talvez esteja apenas lembrando de algo que não deveria lembrar. E quando a memória fantasma de um dia que foi arrancado da história. E a teoria termina com uma pergunta que ninguém sabe responder, mas que todo mundo sente medo de fazer: se um dia inteiro pôde ser apagado, quantos mais já foram? E quantos ainda serão?